vocês, né? Agradecer ao Leon, nas pessoas do Augusto e também do Vitor, o centro acadêmico na pessoa do João. É um prazer imenso aqui estar com vocês e principalmente a gente poder ter esse momento de reflexão, de fazer aqui um exercício intelectual para tentarmos entender um pouco esse contexto geopolítico que a gente tem observado, que a gente tem vivenciado na prática, né, no dia a dia, algo que por vezes a enxurrada de informações e de acontecimentos em ritmos tão velozes complica um pouco o nosso entendimento sobre o que de fato está acontecendo, quais as forças e quais os atores estão nesse momento influenciando esse cenário geopolítico de tanta instabilidade, né? Não só no Oriente Médio, como na guerra entre Rússia e Ucrânia, também no conflito aí mais econômico entre China e Estados Unidos, né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é tentar entender os principais atores, os objetivos desses atores e as estratégias que esses atores têm exercido para alcançar os fins desejados. Então, o nosso ponto de partida aqui hoje é entendermos, primeiro, por que o Oriente Médio ele é tão importante, né, nessa dinâmica geopolítica internacional, por que os eventos que ocorrem dentro do Oriente Médio, eles rapidamente se transformam em eventos que vão gerar aí ondas de instabilidade por todo o mundo, né? Então, o que faz do Oriente Médio uma região tão central na política internacional, não só agora, mas especialmente aí desde o final do século XIX, início do século XX, essa região do mundo tem se tornado cada vez mais central na política internacional, né? E um dos pontos centrais aqui é a localização estratégica do Oriente Médio, porque ele conecta aí vários continentes, é um ponto de conexão entre continentes, né? Então, uma espécie de hub aí que une diferentes esferas de influência, diferentes atores e diferentes interesses entre regiões distintas, né? E um elemento também central é na questão geográfica a presença de rotas comerciais essenciais, né? E certamente vocês nos últimos dias ouviram falar, né, nos noticiários a respeito do Estreito de Hormuz, né, que é onde passa aí o trânsito de cerca de 20% da produção de petróleo do mundo, especialmente esse petróleo escoa principalmente para a Ásia, para a China, para o Japão, outros países da região. Mas também nós não temos na região apenas o Estreito de Hormuz, nós vamos ter também o Canal de Suez, o Estreito de Bósforo, então são regiões que a qualquer tipo de interrupção no fluxo, ou qualquer tipo de bloqueio dessas artérias do comércio internacional, nós temos podemos ter efeitos devastadores na economia internacional. E também a região é central a partir do fato de que ela é o berço, ali encontra-se o berço das três principais, das três grandes religiões monoteístas do mundo, né? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, esse cenário também envolvendo a questão religiosa influencia e é influenciado pelas dinâmicas políticas, o que faz dessa região uma região bem especial, né? Então, esse mapa é para trazer a localização desses pontos de estrangulamento que a gente chama, né? O Canal de Suez, o Estreito de Hormuz. Então vejam como são regiões muito sensíveis. Se vocês observarem o Estreito de Hormuz especialmente, o Irã já ameaçou, né, fechar esse Estreito de Hormuz, principalmente agora nos últimos dias no conflito com Israel. Então, caso o Irã conseguisse fechar esse estreito, toda a produção desses países do Golfo aqui, que são grandes produtores de petróleo, eles não conseguiriam escoar em direção ao oceano e em direção aos mercados internacionais. Por isso, a centralidade, o canal de Suez também aqui é muito importante para, principalmente aqui, esse transporte para o Mediterrâneo, né? E acredito que vocês também tenham ouvido muito falar sobre a questão do Iêmen, né? Dos Houthis que têm atacado
embarcações de países que apoiam Israel, né? E principalmente nessa região aqui do Mar Vermelho que esses ataques têm sido realizados e muitas vezes alguns navios eles passaram a contornar, evitar essa área aqui do Mar Vermelho para evitar serem atacados e eles vão ter que descer ali pela África e contornar todo o continente africano para poder chegar à Europa. Então isso deixa os fretes mais caros, isso deixa toda a cadeia logística comprometida, a viagem dura 10 dias a mais por essa rota, então são áreas bem sensíveis que tornam essa região bastante importante, né? E evidentemente que nós temos na região uma região central no que diz respeito aos recursos naturais, né? Nós temos 48% das reservas mundiais de petróleo comprovadas nessa região do Oriente Médio. Os maiores produtores internacionais, um dos principais produtores, como a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Catar, estão nessa região. Aqui também está boa parte dos membros da OPEP, né, que é um cartel que busca influenciar diretamente os preços e também a oferta global de petróleo. E essa realidade, né, essa riqueza de petróleo gerou vários conflitos, como a Guerra do Golfo entre 90 e 91, as tensões entre Irã e Estados Unidos, intervenções de potências estrangeiras. ah, E a centralidade no mercado de energia oferece também a esses estados grande influência internacional. Por conta desse conjunto de fatores que a gente acabou de observar, nós vamos ter aqui várias fontes de instabilidade. A região do Oriente Médio é uma das mais centrais na política internacional e também uma das mais instáveis, né? Então, nós temos conflitos, guerras civis, a presença de grupos terroristas, de extremismo político. Por vezes, países recebem sanções econômicas a partir de outras potências, embargos comerciais, muita instabilidade institucional e quedas de regimes políticos de forma recorrente. A gente vai ver na prática isso daqui a pouquinho, mas vejam que a região é alvo de diversos eventos disruptivos que acabam tornando uma região muito volátil. Infelizmente, isso gera muita instabilidade e questões humanitárias e questões de fluxos migratórios vêm como consequência de toda essa estabilidade, né? Mas a nossa conversa hoje aqui vai ser sobre balança de poder no Oriente Médio, né? E antes da gente entender os principais eixos e as principais alianças, os principais inimigos e amigos da região, é interessante a gente entender também o conceito de balança de poder que vai nascer dentro da corrente teórica do realismo clássico nas relações internacionais, né? Estamos falando aí principalmente na literatura mais recente, mais contemporânea, né? Como o Hans Morgenthau, e o conceito de balança do poder ele vai constituir, de fato, um mecanismo autorregulador do sistema internacional, né? O que é que quer dizer isso na prática? Nós não temos, ao contrário dos estados internamente, onde nós temos um governo central, onde nós temos uma polícia que exerce a, o controle da violência, né? O uso da força de forma legítima, né? No ambiente internacional nós não temos esse governo central, portanto nós podemos afirmar que o ambiente internacional é um ambiente anárquico, ou seja, sem uma autoridade central. E a partir dessa realidade, os estados eles vão procurar sobreviver a esse sistema internacional, porque não existe uma polícia no mundo e nem um governo central. E como é que os estados buscam sobreviver, né, e garantir a sua soberania? Através do equilíbrio de forças, né? Então a lógica é bastante simples. Quando uma potência ela ameaça se tornar hegemônica ou alcançar a hegemonia, os demais estados eles tendem a contrabalancear, ou seja, eles vão formar coalizões para tentar equilibrar, né? Restaurar o equilíbrio sistêmico para evitar que haja uma potência dominante, uma potência hegemônica internacional. Então, aqui, isso daqui é o que representa a balança de poder. É quando os estados buscam
contrabalancear para evitar que uma ou algumas potências controlem o sistema internacional e ponha a existência dos estados menores em, em xeque, né? E a partir dessa dinâmica de balança de poder, nós vamos também ter outra lógica no Oriente Médio, que nós vamos ter alguns eixos que vão buscar conservar o status quo, ou seja, quando o Estado observa que o status quo é um status que está garantindo a sua sobrevivência e garantindo a sua influência, eles vão procurar manter esse status quo. E há outros estados que se sentem desprivilegiados ou marginalizados do sistema que vão começar a buscar a revisão dessa ordem, a visão desse status quo, através de mudanças na sua política, também mudanças na questão militar. Então, nós temos aqui o exemplo de estados que buscam preservar uma ordem regional, como as monarquias do Golfo, Egito, Jordânia, contra países que, por vezes, querem desafiar essa ordem, como Irã, Turquia, atores não estatais, como o Hezbollah, o Hamas, buscam também mudar essa ordem regional, né? E a partir disso a gente vai dar uma rápida analisada aqui, vamos conhecer quais os principais eixos geopolíticos dentro do Oriente Médio, que tipo de relações provocam os maiores impactos dentro da geopolítica do Oriente Médio. E eu começaria com um eixo bastante importante nessa dinâmica regional, que é o eixo Arábia Saudita e Irã. Então, nós vamos ter uma espécie aqui de conflito entre duas vertentes do islamismo, né? Nós temos pelo menos as duas principais vertentes, o sunismo, a, a, a vertente xiita e a vertente sunita, e isso vai fazer com que esses dois estados eles se enxerguem como rivais regionais. Arábia Saudita de um lado e Irã de outro. E essa rivalidade vai fazer com que esses estados busquem limitar o crescimento um dos outros, né? Ou seja, limitar a influência do seu rival. Três dimensões centrais aqui são muito importantes para entender essa rivalidade Arábia Saudita e Irã. Primeiro, do ponto de vista ideológico, nós temos, desde a Revolução Iraniana de 79, o Irã vai passar a adotar uma postura antimonárquica, pan-islâmica e também a declarar um objetivo de exportar o modelo revolucionário xiita. E isso vai desafiar diretamente a legitimidade dos regimes árabes mais conservadores, né? Do ponto de vista estratégico, esses dois países vão disputar zonas de influência no Golfo Pérsico, no Levante, no Chifre da África e principalmente através da estratégia por parte do Irã, né, de tentar patrocinar grupos militares, né, para tentar conter qualquer tipo de expansão da influência saudita. Nós vamos ver também a relação com Israel já já, que tem uma relação parecida do Irã, dessa entre Irã e Arábia Saudita. E nós vamos ter também uma dimensão que é a dimensão militar assimétrica, né? Enquanto a Arábia Saudita vai privilegiar um balance, né? Um balanceamento de poder através de alianças com os Estados Unidos, através de aliança também com alguns países do Golfo. Por outro lado, o Irã ele vai apostar em proxies regionais e na capacidade de negação de acesso. O que é essa capacidade de negação de acesso? É um termo utilizado nos estudos de defesa, né? Então, é uma estratégia militar que ela é projetada para impedir que o seu inimigo se aproxime ou opere livremente em uma determinada região. O objetivo, portanto, aqui nessa estratégia é dificultar ou até mesmo impossibilitar o acesso de forças militares adversárias a determinada região, né? Uma região que esse Estado considere uma área estratégica, uma área muito importante. Então,
Essa área pode ser uma área terrestre, uma área marítima, uma área ou até mesmo cibernética, entre outras questões, né? Então, essa estratégia iraniana de contenção através de proxies vai também ser projetada, vai ser utilizada também com sua relação com Israel, né? Israel ele vai principalmente adotar uma estratégia a partir de um contexto regional bastante problemático, né? Se a gente analisar a fundação do Estado de Israel em 1948, a partir de uma resolução da ONU que vai realizar uma partilha no território, né? Então, em 48, quando Israel declara a sua independência, nós vamos ter uma região, uma parte do mundo bastante problemática, porque nós vamos ter um novo Estado, o Estado israelense, cercado por outros países que não vão aceitar essa independência e a criação desse novo Estado. Então, nós vamos ter ali um clima bastante instável a partir disso, com vários conflitos, com várias guerras, né? E como Israel tem procurado sobreviver, né, a esse contexto, essa hostilidade regional, se assim a gente pode considerar, principalmente através da construção de uma força militar bastante robusta, né, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas além da questão militar, Israel também recentemente tem buscado normalizar as relações com outros países árabes, como por exemplo os acordos de Abraão, que a gente vai também ver um pouquinho mais para frente, né? Então, desde os anos 2000, essa estratégia de Israel, principalmente após a Primavera Árabe, né, que vai ser aquele movimento onde as populações de vários países vão começar a exigir uma maior participação política, criticar o autoritarismo dentro dos seus países, né? A partir desse momento, nós vamos ver também uma mudança na postura israelense para com os países árabes, né? E mas a principal estratégia, o principal desafio de Israel nesse contexto regional é a contenção daquele que é considerado o seu maior inimigo, que vai ser o Irã, né? Então, Israel procura evitar ou conter estrategicamente o Irã através dessa aproximação, né, com países do Golfo, né? A partir do momento que é constatado que há algo em comum entre Israel, a Arábia Saudita, outros países do Golfo, que vê o Irã como um potencial ameaça regional, né? Então, Israel opera como uma potência estabilizadora do status quo, né, para garantir a sua sobrevivência com o Estado, uh, garantir, né, a sua sobrevivência como um Estado soberano em um ambiente tão hostil, mas ao mesmo tempo também busca normalizar e se aproximar politicamente de outros estados para que possa isolar o Irã do ponto de vista regional. Evidentemente que as questões, né, a questão palestina, a questão da Cisjordânia, na faixa de Gaza, a falta de resolução nessas questões, elas continuam a alimentar tensões que vão aí desafiar qualquer estrutura regional mais durável, né? Então, os princípios de política externa e de política de defesa de Israel são baseados nesses quatro princípios: um ambiente externo bastante hostil. A partir disso, Israel precisa construir capacidades defensivas desproporcionais, né, para poder suportar aí a múltiplos ataques de várias direções por conta desse contexto. A partir da constatação de que há um conflito árabe-israelense como um conflito prolongado e que é uma questão de existência, de sobrevivência para o Estado, e um princípio de guerra de resiliência, ou seja, suportar esse estado prolongado de conflito, de instabilidade regional, né? Um outro eixo importante aqui que vale ser mencionado é o eixo turco, né? A Turquia tem uma influência regional, ela tem mudado também
o seu posicionamento, as suas diretrizes de política externa, principalmente após a chegada do Erdogan ao poder, né? E isso vai ser expresso através da participação turca, por exemplo, nas intervenções lá na Síria, na guerra da Síria. Por vezes a Turquia vai suportar ou vai apoiar o Hamas e também vai intervir em disputas no Mediterrâneo Oriental, mas ao mesmo tempo a Turquia tem uma relação muito ambígua, se levarmos em conta que a Turquia é membro da OTAN, né, da Aliança Ocidental, do Transatlântica, e mesmo assim, mesmo sendo membro da OTAN, ela mantém relações aí, muitas vezes, por vezes, próxima da Rússia e também do Irã, né? Inclusive, é a Turquia que tem mediado aí os encontros entre os ucranianos e também é, os russos, né? Ankara tem sido aí essa intermediadora nessas conversas iniciais entre esses dois atores, dada esse trânsito e esse reconhecimento da Turquia, tanto pelo bloco ocidental como pelo bloco aí e Irã, Rússia e China, né? Alguns analistas veem a Turquia aí como exercendo uma estratégia expansionista, né, para tentar aí reconquistar toda a glória dos tempos do Império Otomano, e isso faz com que a Turquia tenha aí participado de várias intervenções em vários países, como na Síria, na Líbia, até mesmo através da presença de militar, né, como em regiões como o Catar, também na Somália, né? E mais do que isso, a Turquia tem apoiado movimentos islâmicos sunitas, como a Irmandade Muçulmana e o próprio Hamas, uma atitude que vai, de certa forma, confrontar os interesses de outros atores, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes também e o próprio Estado de Israel, né? Portanto, de forma mais resumida, nós temos aqui como os atores, os principais atores regionais aqui, a Arábia Saudita, com algumas características também para a gente entender um pouco dessa dinâmica, com o maior exportador de petróleo do mundo, aliado estratégico dos Estados Unidos, que é um contraponto do Irã na região. O Irã, que recentemente aí tem tido um programa nuclear controverso, tem grande influência sobre grupos armados em vários países, por conta disso tem sido alvo de sanções ocidentais. Nós temos Israel, que é considerada a única democracia consolidada naquela região. Desde 1948 aí protagoniza tensões históricas com os vizinhos e a questão palestina, de fato, é uma questão central, regionalmente falando, e também na relação de Israel com seus vizinhos. Turquia, por outro lado, uma potência emergente com uma posição geográfica estratégica, assim como o Irã também é, e nós vamos ter um equilíbrio aí uma busca por um equilíbrio entre as relações, seja com o Ocidente, seja com a Rússia, seja até mesmo com a relação com outros estados árabes, né? Então, a Turquia ela busca sua influência sobre o mundo islâmico e também sobre as regiões vizinhas ao seu território, tá? E, evidentemente, falar do Oriente Médio sem falar das grandes potências se torna impossível, né? Impossível porque é notório, sabido e perceptível a presença, né, de interesses não só dos Estados Unidos, recentemente também da China e da Rússia na região, né? Então, se a gente analisar aqui a questão dos Estados Unidos têm uma presença militar significativa no Oriente Médio, e os Estados Unidos têm procurado estabelecer sua influência regional, principalmente através de alianças estratégicas aí com Israel e aproximação também com alguns países do Golfo, né? A gente só para ilustrar, né, como, por exemplo, a Arábia Saudita é importante na agenda política dos Estados Unidos. Nós vamos ter a primeira viagem do Trump no primeiro mandato,
foi para Riad, né? E agora, no segundo mandato, mais uma vez, a primeira viagem de Estado, né? Tirando a exceção do velório do Papa Francisco, que foi a primeira viagem internacional do Trump, mas após essa viagem, a primeira viagem de Estado do Trump foi novamente para a Arábia Saudita, e além disso, claro, a aliança estratégica com Israel são os dois principais aliados dos Estados Unidos na região. A China, por outro lado, tem cada vez mais exercido grande influência através de acordos comerciais, de investimentos em infraestrutura. A região também é muito importante para a China, porque grande parte do petróleo importado pela China vem daquela região. E a região também foi contemplada, o Oriente Médio, dentro dessa expansão da iniciativa do Cinturão e Rota chinês, né? Então, os próprios outros países da região também foram chamados para o BRICS, como o Egito, como os Emirados, como o próprio Irã e a Arábia Saudita também foram convidados para fazer parte dos BRICS, ressaltando aí essa importância dos países da região para Pequim. E a Rússia também, evidentemente, cada vez mais crescendo ou procurando exercer uma maior influência na região. Foi um dos maiores, a Rússia foi um dos maiores apoiadores do regime de Bashar al-Assad na guerra civil da Síria. Também tem exercido aí parcerias estratégicas com o Irã. Lembremos que Rússia e Irã hoje são um dos países mais sancionados do mundo, e isso faz com que esses dois países buscassem construir laços econômicos e políticos mais profundos, né? E também uma forma de desafiar a influência ocidental a partir, por exemplo, do apoio a Assad na Síria, enquanto os Estados Unidos apoiavam grupos rivais de Bashar al-Assad, né? Então, temos aqui os principais objetivos desses quatro eixos importantes, né? Apenas para revisitar, que a gente, essa segunda fase da nossa conversa, é que vamos pôr a mão na massa, nós vamos entender de fato como funciona esse balanceamento na prática. E o cenário de 2023 até hoje, ele é importantíssimo para a gente entender essa balança de poder regional, tá, pessoal? Então, só revisitando, nós temos o Irã, que representa o chamado eixo da resistência, né? O Ocidente classifica do eixo do terror, né? Porque o apoio iraniano a grupos considerados terroristas, como Hamas, como o Hezbollah, entre outros. O objetivo iraniano é expandir a influência regional através dessas proxies, né? Desses braços armados em outros países, né? E outros recursos, né, que ela tem utilizado para alcançar esses objetivos é o desenvolvimento de um programa nuclear, essa rede de milícias armadas em uma posição geográfica estratégica. Por outro lado, a Arábia Saudita tem como objetivo conter o Irã e tentar aí ser o líder do mundo muçulmano sunita. E as estratégias, dentre as estratégias, nós temos diplomacia do petróleo, a modernização do seu sistema político e econômico a partir da visão 2030 e de alianças específicas com o Ocidente, né? Israel tem como por objetivo garantir a segurança e também buscar a normalização das suas relações com os países árabes, né, para que haja um reconhecimento e uma legitimidade da sua existência como um Estado. E a sua estratégia é através de uma superioridade militar qualitativa, inovação tecnológica e através dos acordos de Abraão isso possa ser efetivado, né? E por outro lado, a Turquia ressurgindo aí como uma potência regional independente, tem uma política externa multidimensional, aproximação aí com diferentes polos, blocos de poder e também intervenções militares seletivas, né? E aqui nesse mapa ilustra bem como é que funciona a estratégia de contenção dessa relação entre esses três eixos. Por um lado, Israel, por outro lado, a Arábia Saudita e por outro lado, o Irã. E esse gráfico mostra como é que funciona, por exemplo, a estratégia iraniana de tentar conter os seus adversários. Percebam que o Irã
essa seta aqui, né, que vem para o Iêmen, representa o apoio iraniano aos Houthis, que é um grupo que ah, tem gerado um cenário muito instável no Iêmen a partir da queda, né, do governo do Iêmen. E os Houthis foram grupos de oposição ao governo do Iêmen, sendo que o país foi mergulhado numa guerra civil e hoje o território do Iêmen está fragmentado, né? Então, parte do território é controlado pelo governo do Iêmen, parte do território é governado pelos Houthis. E o Irã oferece esse apoio aos Houthis, enquanto a Arábia Saudita apoia, né, o governo do Iêmen. Então, aqui já é um ponto de disputa entre esses dois atores. O Irã também aqui veja essa seta que vai parar aqui no Líbano, né, na fronteira norte com Israel, que é o grupo Hezbollah, que é um grupo que controla também algumas partes do Líbano, e esse grupo ele é alimentado pelo Irã para tentar limitar a influência de Israel e também para gerar um cenário de constante instabilidade que faça com que Israel tenha um custo muito elevado de manter aí a sua soberania regional, a sua soberania estatal, né? E veja que o Iraque é uma região que também está fragmentada com diversos grupos, a própria Síria, que vai ser um aliado, né, até o final do ano passado, um aliado muito importante do Irã, porque o Bashar al-Assad era um país amigo, né, era um governo amigo de Teherã, mas algo vai acontecer que vai derrubar Bashar al-Assad e toda essa lógica regional ela vai mudar. E a gente vai chegar num momento crucial do ponto de vista regional, um momento que vai redefinir ou reconfigurar alianças políticas, principalmente por meio da interação dessa reconfiguração de alianças com dois eventos importantes que vão ocorrer do ponto de vista regional, né? Primeiro vai ser o vácuo de poder americano, não um vácuo completo, mas lembrem que depois de Barack Obama vai iniciar um processo aí de retirada de tropas dos Estados Unidos, mas o primeiro governo Trump que de fato vai consolidar a retirada dos Estados Unidos, por exemplo, do Afeganistão, retirada de boa parte das tropas também do Iraque, e esse vai se tornando ali, vai aparecendo algum tipo de vácuo político no Oriente Médio, né? E na política não existe vácuo. Quando um ator sai, outros atores vão tomar esse lugar, e a partir desse vácuo nós vamos ver uma presença cada vez mais forte regional, do ponto de vista regional, como, por exemplo, a presença chinesa, a presença russa também. A própria queda do Saddam Hussein no Iraque, que era um país que é muito importante, né? Porque a gente não trouxe o Iraque hoje para essa discussão de balança de poder? Porque o Iraque ele vai perder uma posição a partir da invasão dos Estados Unidos, da destituição do Saddam Hussein. Antes de 2003, nós tínhamos o Iraque como um grande ator regional também que contrabalanceava o Irã. A partir do momento em que o Saddam Hussein cai, nós vamos ter um vácuo de poder e isso vai beneficiar o Irã, que vai passar a expandir a sua esfera de influência para o Iraque, para a Síria e para outras regiões do Oriente Médio, né? E outro ponto muito importante aqui que tem que entrar esse cálculo é a transição energética, né? Ou seja, a, a diminuição da influência, a diminuição progressiva da influência do petróleo na agenda internacional. E nós estamos falando de uma região onde os estados são considerados petroestados, né? Então, são países que foram construídos sob a dependência dos recursos provindos do petróleo. E esses países reconhecem que a era do petróleo está acabando e que as suas economias precisam serem reinventadas, serem reconfiguradas. Então, os países do Golfo, como por exemplo a Arábia Saudita, com a visão Saudita 2030, projeta essa transformação econômica e isso parte pela abertura política, abertura econômica. Esses países precisam de apoio externo. Esses países precisam de acesso à tecnologia
A Arábia Saudita quer ser um grande hub tecnológico de negócios, grandes cidades, turismo, né, investimento em esportes. E para que isso seja concretizado, elas precisam mudar suas relações externas, precisam se abrir para outros atores e aprofundar suas relações com as grandes potências. E isso faz com que esses estados passem a ser estados mais pragmáticos, né, mais sem aquele perfil dos primeiros estados islâmicos, que eram estados ali muito mais autoritários e muito mais com a religião exercendo um poder e uma influência muito grande na política externa. Esses países agora são mais pragmáticos, né? A partir dessa nova realidade, vejam esse investimento maciço em esportes, né? Um investimento maciço em tecnologia e em turismo, as grandes cidades na Arábia Saudita, as mega cidades que estão sendo construídas, é tudo para esse novo tempo. Então, esses eventos, essas forças, no final das contas, acabam mudando a dinâmica da política regional. E algo muito recente, podemos resumir essa busca regional por uma balança de poder, podemos perceber essa reconfiguração das alianças e das relações regionais a partir dessas três imagens que eu acho que é importante a gente trazer aqui para vocês. Essa primeira imagem aqui é a minha imagem de 2020 e essa imagem foi a assinatura dos acordos chamados Acordos de Abraão, que foram liderados, intermediados pelos Estados Unidos. E aqui nós vamos ter a normalização do Estado, das relações entre Israel e os países árabes, alguns países árabes, como Emirados Árabes Unidos, como Bahrein, como Marrocos, Sudão. E isso vai mudar, né? Vai se representar uma mudança na estratégia dos Estados Unidos para tentar atrair esses países mais pragmáticos do Oriente Médio para a sua esfera de influência a partir de uma a aproximação também com Israel, um aliado dos Estados Unidos. Né? E a Arábia Saudita sinalizaram um crescimento da influência chinesa no Oriente Médio. E o que é que os Estados Unidos faz para tentar reagir a isso? Né? Nós vamos ter, ainda em 2023, quase a concretização de mais uma etapa aí desses acordos de Abraão, que seria a normalização entre Israel e Arábia Saudita. É, caso isso aqui acontecesse do ponto de vista de balança de poder, percebam aqui, né? Nós íamos ter aqui um grande prejuízo estratégico para o Irã. Nós estamos falando dos três principais rivais iranianos, próximos politicamente, e isso poderia no futuro, inclusive, evoluir para algum tipo de parceria militar ou de onde os laços militares ali pudessem serem estabelecidos, né? E isso certamente seria um prejuízo geopolítico para o Irã, que ficaria isolado do ponto de vista regional, né? E o que é que vai acontecer logo depois das primeiras notícias de que essa relação entre a Arábia Saudita e Israel estaria evoluindo? Nós vamos ter o 7 do 10, que vai ser o atentado do Hamas dentro do território de Israel, vai ser o dia mais sangrento da história do Estado de Israel, né? Desde o Holocausto, aí, mais de 1.000 pessoas mortas em um único dia, também várias sequestradas. Isso daqui a gente tem duas hipóteses. O Hamas é um grupo muito próximo e apoiado do Irã. E há duas hipóteses aqui. Uma é que as proxies elas podem agir por si só, podem. A literatura e a história mostra que às vezes grupos, as proxies, elas agem sem o consentimento dos seus apoiadores, dos seus patrocinadores.
Mas ao que parece, ao que tudo indica, nós temos a participação, a possível participação do Irã também nesse atentado, né? E qual seria o objetivo do Irã após esse atentado, né? Talvez o objetivo iraniano seria trazer de volta uma guerra de um conflito, né? O conflito israelo-palestino ele existe há muitas décadas, mas há momentos de uma paz relativa e há momentos de guerras de alta intensidade. E esse conflito em si vai gerar uma guerra de alta intensidade, com uma resposta desproporcional por parte de Israel. Evidentemente que temos um Estado muito forte, militarizado, com grande poder bélico, e lutando contra um exército não convencional que utiliza-se de táticas que não observam qualquer tipo de estratégias militares ou compromissos com o direito da guerra, né? Então, isso certamente, qualquer tipo de conflito entre um exército convencional e um exército não convencional, a tendência é que haja número de baixas e o que nós temos observado é a tragédia na faixa de Gaza a partir desse conflito. E o que é que acontece depois disso? Acontece que as negociações entre Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos, elas são paralisadas, né? Então, esse conflito vai colocar aí o mundo árabe em ebulição. Os governos árabes passam a ser pressionados pela opinião pública para repensarem a sua aproximação com Israel. Então, todas essas consequências levam a crer que talvez o Irã, certamente, ou de forma direta ou indireta, esteve por trás desse atentado, né? Até alguns analistas já diplomatas, embaixadores de outros países do Oriente Médio afirmam que essa é uma hipótese bastante válida, uma hipótese muito provável de ter ocorrido. Então, o que acontece depois do 7 do 10? Nós vamos ter um conflito em três frentes, né? Nós vamos ter um conflito de Israel na faixa de Gaza contra o Hamas. O Hezbollah, que também é um grupo apoiado pelo Irã, começa a atacar Israel a partir do sul do Líbano. Temos uma outra frente de conflito e um outro grupo que também é apoiado pelo Irã, que é os Houthis no Iêmen, também vão realizar o ataque. Então nós temos o Líbano aqui em cima, a própria faixa de Gaza e o Iêmen aqui. São três frentes de conflito. E é importante, a gente já está indo para a nossa aterrissagem, para vocês entenderem essa dinâmica geopolítica, que a consequência dessa guerra vai ser uma consequência que vai ter influência na balança de poder regional. Porque o que é que vai acontecer? A partir dos ataques de Israel contra o Hezbollah vai perder grande parte da sua capacidade militar. O Hamas também vai perder grande parte da sua capacidade na faixa de Gaza. E os Houthis também estão, apesar de ser o grupo até agora que foi menos afetado desses três, ainda assim foi um grupo que foi bastante afetado por esse conflito. Então, os braços armados iranianos foram bastante enfraquecidos, né, nessa guerra. E mais do que isso, nós vamos ter algo que vai acontecer na Síria, que é outro ator que vai ser fundamental nessa balança do poder. Lembra quando eu falei para vocês que a Síria era um aliado, né, o governo de Bashar al-Assad era aliado do regime iraniano? Pois bem, a partir do conflito entre Israel e as proxies iranianas, Israel vai alguns ataques vão ser feitos a grupos, a posições militares sírias, e isso vai enfraquecer o regime sírio, que já estava bastante enfraquecido, com mais de 10 anos de uma guerra civil, e nós vamos ter a queda de Bashar al-Assad, que vai deixar o poder na Síria, vai viajar para Moscou, e quem vai assumir aí é o al-Julani, ou al-Shahar, são dois nomes aí, um nome de guerra e outro nome. Vejam duas fotos que demonstram como a postura, né, dele vai mudar, né, a partir do momento que ele assume o poder, ele vai tentar desvincular-se daquela imagem de terrorista, né, de fundamentalista que ele sempre foi
um aliado ali da Al-Qaeda, o grupo, o HTS, que é o grupo que ele representa, né? E nós vamos ver ele como um presidente interino da Síria. O que muda nisso tudo na balança de poder? Nós vamos ter a remoção de um aliado de Moscou, ou perdão, de Teherã, um aliado iraniano, e vai entrar no poder exatamente um rival iraniano, né? Esse presidente, o presidente interino, vai se encontrar, aí vai começar a costurar algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos vai começar a retirar as sanções econômicas que estavam em vigor contra a Síria de Bashar al-Assad, a partir de compromissos aí que o Al-Julani talvez tenha fechado com o presidente Trump. Então, nós temos a queda de um regime aliado do Irã. E por que isso é tão importante? Vejam esse mapa, pessoal. Esse mapa aqui nós temos o Irã, nós temos um corredor terrestre por onde o Irã ele enviava armamentos, principalmente para o Hezbollah aqui no Líbano, para o Hezbollah no Líbano. Então, para chegar ao Líbano, tem que passar por dois territórios, o Iraque e a Síria. Já a Síria não é mais um país aliado. Então, como é que esse armamento iraniano vai chegar no Líbano agora? Né? Então, vejam que um corredor logístico que era crítico para o Hezbollah vai ser comprometido. Né? Então, uma plataforma de projeção regional do Irã vai ser comprometido. Né? Então, isso vai fazer com que a posição geográfica ou a posição geopolítica do Irã vá ser comprometida a partir da guerra a partir do 7 de outubro de 2023, né, do atentado do Hamas contra Israel. E nós vamos ver recentemente o motivo para o conflito, o motivo para a guerra chamada Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã. A partir do momento em que o Irã torna-se enfraquecido, né? Lembremos novamente, fragilização do Hezbollah, fragilização do Hamas, a queda de Bashar al-Assad. O que é que o Irã faz agora? O Irã está numa posição muito sensível e vulnerável. Então, o Irã passa a acelerar o seu programa nuclear para que, a partir da bomba nuclear, ele possa ter algum poder para exercer a sua influência geopolítica e assim tentar garantir principalmente a sobrevivência do regime, né, que governa o Irã desde 1979. Então, nós vamos ter a aceleração desse programa nuclear, que vai ser denunciada por organizações como a própria Organização de Energia Atômica Internacional, e isso vai ser, de fato, uh, o argumento israelense para a realização dos ataques contra o Irã, né, na chamada Guerra dos 12 Dias. Vejam como é uma questão muito problemática esse conflito por conta de uma distância de mais de quase 1.600 quilômetros de distância entre Tel Aviv e Teherã, por exemplo. Foi uma guerra que vai ser basicamente uma guerra aérea, né? Israel realizando ataques aéreos sobre o Irã e o Irã revidando com mísseis balísticos contra Israel. E o que vamos ter no final desse conflito de 12 dias é cerca de 30 pessoas do alto escalão do regime iraniano que vão ser eliminados, né, pelos ataques israelenses, e nós vamos ter a alegação por parte dos Estados Unidos de que um ataque realizado com B-2, né, com as bombas anti-Bunker, atingiram as principais instalações de energia nuclear, de produção e de enriquecimento de urânio iraniano, né? As confirmações nesse momento, nós não podemos alegar se esse programa nuclear foi atrasado em meses ou anos, ou se foi de fato, o quão de fato ele foi comprometido, mas o que nós temos hoje é uma realidade geopolítica onde Israel e Estados Unidos tentam conter aí a, a influência iraniana. Acredito que os Estados Unidos, a partir de agora, vai procurar exercer uma pressão para que haja um compromisso do Irã de não mais produzir
suas armas nucleares, né, o enriquecimento de urânio. O Irã, por outro lado, tem buscado manter declarações irredutíveis quanto a abrir mão dessa capacidade, dessa pretensão de adquirir sua capacidade nuclear. E Israel, por outro lado, também prometendo atacar ao perceber qualquer movimento de retorno a essa produção do programa nuclear iraniano. Então, temos uma dinâmica regional hoje, onde também os Estados Unidos voltam agora às suas diretrizes políticas para tentar dar continuidade aos acordos de Abraão, ou seja, colocar os sauditas na mesa e tentar realizar essa normalização para tentar isolar o Irã do ponto de vista regional. Nós temos um cessar-fogo bastante frágil, porque não há clareza quanto ao nível de fato de comprometimento da capacidade nuclear iraniana. O regime se mantém no poder e mantém uma retórica também anti-Israel, anti-Estados Unidos. E há uma possibilidade aí, o Irã, inclusive, anunciou a retirada do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, as causas, aquilo que motivou o conflito entre Israel e Irã, a causa não foi resolvida, né? Então, temos um cessar-fogo momentaneamente bastante frágil, né? E o que pode ocorrer também é o possível retorno da Guerra das Sombras, aquela guerra que não é uma guerra visível, mas é uma guerra que vai ser travada por serviços de inteligência, operações de sabotagem, entre outras, a própria guerra de proxies também, e mesmo com cessar-fogo frágil, essa guerra nas sombras podem continuar, e acredito que está continuando nesse momento. E a pergunta é como o Irã, uma pergunta chave aqui, como o Irã reagirá a essa pressão dos Estados Unidos para o desmantelamento e de um compromisso duradouro a respeito do seu programa nuclear e que tipo de reação essa reação iraniana também irá nos levar a crer que não só os Estados Unidos, não só Israel, eu li até algum artigo essa semana de que o Irã estava querendo algum tipo de acordo com os países do Golfo, haja vista esse momento de isolamento regional, né? Nós temos a China e a Rússia como grandes parceiros do Irã nesse momento, mas do ponto de vista regional, o país está bastante fragilizado nesse momento e há até ah, algumas notícias essa semana que levam a crer que o Irã vai tentar se aproximar dos países do Golfo e como os Estados Unidos vai reagir a isso, como Israel também vai reagir a isso, dentro de um contexto de aproximação também dos Estados Unidos com os países do Golfo, né? Então, são essas questões. Espero que tenha ficado mais claro para vocês as dinâmicas regionais que estão em curso. Nada disso está perto do fim, nós temos um cenário ainda de bastante volatilidade que pode gerar a qualquer momento novos confrontos, novos ataques. Os atores estão atentos, os serviços de inteligência estão atentos, e infelizmente o cessar-fogo ainda é bastante frágil. E nós vamos ter agora certamente os Estados Unidos também, por outro lado, pressionando ali para uma resolução a respeito da questão na faixa de Gaza, para que haja um cenário onde há um cenário mínimo possível que seja propício ao início de conversas sobre acordos de paz mais duradouros e se não for resolvidas as principais causas, as principais raízes desses conflitos, os cessar-fogo vão ser temporários e muito frágeis, né? Por isso que a diplomacia nesse momento vai precisar resolver o mal pela raiz, né? Então, fico à disposição, agradeço a atenção de vocês, pessoal, e abro agora para perguntas para que a gente possa também dialogar sobre isso, tá bom? Obrigado e Augusto, passo para você. Obrigado, professor Cássio. Foi uma
Excelente aula sobre todos os últimos acontecimentos e relações diplomáticas, sobre todos os contextos atuais do Oriente Médio. Acho que foi muito, muito, muito importante nosso início de curso, essa contextualização geopolítica sobre o Oriente Médio, para os alunos terem um pouco mais da compreensão, para assim a gente poder avançar nas próximas aulas. Pessoal, só algumas informações antes de eu passar para as perguntas. É, eu enviei às 8h32 no chat o lista de presença que dá o direito à emissão de horas, certificado de horas complementares. A partir de agora, pessoal, o Q&A está aberto para vocês fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, fazerem críticas positivas, críticas negativas para a aula do professor Cássio. Fiquem à vontade. Por enquanto, ainda não temos nenhuma pergunta. Se o pessoal da Liga também quiser fazer alguma pergunta, por favor, estamos à disposição, pessoal. Enquanto o pessoal está se preparando, se você me permite, Augusto, só também ressaltar uma Por questão favor, para eles. professor, à disposição. É que o cessar-fogo, né, ele foi negociado, como os países do Golfo, né, têm ganhado também influência regional a partir do momento em que eles têm servido aí de intermediação, né, entre diferentes espectros políticos, né? Se analisarmos, por exemplo, que o cessar-fogo entre Israel e o Irã foi intermediado, né? Um interlocutor que conversou com o Irã foi o Catar, que tem exercido aí uma influência também regional. A própria Arábia Saudita agora tem participado de conversas, né, do ponto de vista regional, para que haja um cessar-fogo também na faixa de Gaza. Então, esses outros blocos de poder, né, para além de Israel e Irã, têm ascendido e têm ganhado aí ah, voz também e tido um papel importante nessa dinâmica regional. Beleza. Obrigado, professor. Vamos lá para o Q&A. Já tem uma pergunta. Como o senhor enxerga a política interna de Israel? É verdade que Netanyahu se aproveita do estado constante de guerras para se manter no poder? Pergunta do Luiz Eduardo. Boa sorte na resposta, professor Cássio. Obrigado, Augusto. Não, a resposta é com certeza, né? O Netanyahu, se a gente lembrar, a gente voltar antes do 7 de outubro, o Netanyahu já estava passando por um momento de instabilidade dentro de Israel, né? Havia protestos, né, a partir de reformulações domésticas, ah, aumentando seus poderes domésticos. E depois do conflito, infelizmente, nós tivemos um momento em que o conflito ele mobiliza a sociedade, a questão de segurança é muito importante para a sociedade israelense, e então eles colocam, durante o conflito, eles colocam as divergências domésticas de lado, né? E o conflito ele vai aí ganhar outras fases, uma fase inicial com grande apoio popular, que seria o objetivo de desmantelar as capacidades do Hamas, seja militar, política, né? Mas depois nós vamos ter, a partir do desgaste do conflito e a partir do momento em que a questão dos reféns não vai ser totalmente respondida, a sociedade israelense vai começar a cobrar, sim, Netanyahu. E antes do conflito da guerra da guerra contra o Irã, nós tivemos também quase uma nova queda do Netanyahu. Por pouco o parlamento israelense não derrubou o governo, né? Mas ele vai ganhar uma sobrevida a partir do momento em que também vai atacar o principal inimigo israelense, e isso é outro elemento que a comunidade israelense se une em torno de qualquer tema, qualquer questão que envolva diretamente a ameaça iraniana, que é vista por Israel, que é vista pela sociedade como a maior ameaça existencial israelense, né? Então, a partir desse conflito, ele vai ganhar uma sobrevida, mas após o cessar-fogo, nós já voltamos agora com novos protestos internos de Israel, né? Pela uma resolução na questão de Gaza, pela uma questão na resolução dos reféns que ainda estão desaparecidos ou não retornaram. Então, novamente, nós temos uma, uma pressão doméstica contra o presidente Netanyahu, né? Obrigado, professor Cássio. Vamos para as próximas. Pergunta da Maxine.
Qual a possibilidade de um conflito do Oriente Médio evoluir para uma guerra maior? Possibilidade sempre existe, a gente esteve muito próximo disso, né, no conflito Irã-Israel, né? Então, eu acredito que a possibilidade ela existe a partir do momento em que nós temos um cenário internacional bastante problemático, principalmente na ausência de mecanismos multilaterais que possam resolver os principais conflitos internacionais, né? Nós temos um Conselho de Segurança da ONU completamente travado, nós não temos, do ponto de vista regional, organizações multilaterais onde a diplomacia possa exercer um papel imperativo na resolução dos conflitos, porque o mundo está fragmentado hoje, né? A gente vive um momento aí de transição de poder internacional, onde temos pelo menos dois blocos geopolíticos enxergando o mundo pela lógica de soma zero, né? A teoria de jogos que vocês da economia gostam tanto, né? É o jogo de soma zero, então se o meu adversário está ganhando alguma coisa, eu estou perdendo, então não vou concordar com aquilo, eu vou barrar as resoluções, eu vou barrar os acordos, então a ausência das instituições internacionais com capacidade de resolução de conflito faz com que vivamos esse cenário de tanta instabilidade, não só no Oriente Médio, também como na guerra russo-ucraniana, né? Então, a ordem internacional ela está praticamente ruída na minha concepção, né? Então, isso faz com que as principais questões internacionais hoje sejam resolvidas pela força e não mais pela diplomacia. Obrigado, professor Cássio. Vamos para a próxima. Professor, que efeitos os últimos acontecimentos no Oriente Médio podem exercer sobre o Brasil? Como você enxerga a posição do governo brasileiro em meio a tudo isso? Boa sorte de novo. O Brasil ele sempre foi um ator-chave do ponto de vista de manter uma equidistância dos conflitos, né? O próprio histórico diplomático brasileiro colocou o Brasil como um ator muito respeitado nas resoluções de conflitos, porque esse foi sempre um ator equidistante, um ator propositivo, um acordo e um ator que sempre buscava a resolução do conflito em si, e não se envolver diretamente nos conflitos, né? O retorno, no entanto, o meu julgamento é que o retorno do presidente Lula agora ele vai mudar esse histórico. Nós tivemos uma mudança durante o governo Bolsonaro e nós vamos ter outra mudança agora também com o presidente Lula, que, ao meu ver, ele não mantém uma postura equilibrada e equidistante dos conflitos, né? Eu acho, por exemplo, se você analisar até o conflito da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Ele acusa, ele fala na sua retórica que a Rússia está quebrando o direito internacional, está invadindo um país, mas ao mesmo tempo ele vai ser o único presidente de uma democracia que vai estar durante uma festa e um desfile militar em Moscou, né, onde o exército russo vai se apresentar. Sobre a questão do conflito no Oriente Médio, também ele vai fazer alguns comentários que vão, de certa forma, afastar o Brasil de uma posição de neutralidade, de equidistância do conflito. E é evidentemente que os governos eles podem condenar a ação de outros governos, isso é importante, isso é livre, somos livres, os estados eles podem exercer isso, mas, por exemplo, nas notas do Itamaraty a gente vê um desequilíbrio, né? Como tem uma nota que foi muito interessante, né? Quando Israel atacava algum alvo do Hamas ou do Irã, a nota do Itamaraty dizia que havia uma condenação veemente através do atentado, de um ataque de Israel, um exemplo. E quando, por exemplo, o Irã atacou Israel, né, que na resposta iraniana, a nota dizia assim: o Brasil acompanha com preocupação o envio de mísseis do Irã para Israel. Não falou em ataque, não falava em condenação. Então, as palavras elas refletem muito isso, né? Eu acho que o Brasil, nos dois últimos mandatos, o Brasil se distanciou da sua tradição histórica. Eu acho que o alinhamento automático não é uma postura que condiz com a tradição histórica do Brasil, que é absolutamente respeitável.
Acho que o Brasil pode exercer, o Brasil estava, por exemplo, na criação, na resolução lá da ONU, onde houve a criação, a partilha, a divisão do território da Palestina em dois estados. O Brasil estava lá participando. O Brasil também foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado palestino. Então, o Brasil tem elementos e tem uma história, uma tradição diplomática que pode nos colocar como um ator-chave na resolução dos conflitos. Mas hoje, infelizmente, estamos mais distante dessa tradição. Obrigado, professor Kessel. Vamos dar mais, por enquanto foram essas três perguntas. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, seja sobre qual ponto foi comentado na exposição do professor Kessel, fiquem à vontade. Também informo que a aula de amanhã será também nesse mesmo horário, às 7 horas, no horário de Mato Grosso, e também às 20 horas, horário de Brasília. A aula 2 será sobre direito de autodeterminação dos povos no Oriente Médio. Aula com o professor doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Matheus Alexandre. Nossa última aula, aula do dia 2/7, quarta-feira, no mesmo horário, os conflitos no Oriente Médio e os impactos para a economia global. E também, só trazendo outra informação, que na quarta-feira, na nossa última aula do nosso mini curso, nós enviaremos também, além do link de presença, como será enviado em todos os dias, um link também para a avaliação do mini curso com o Leon, se você